É um elemento de reflexão para todos os madeirenses e porto-santenses em relação àquilo que têm sido as políticas do Governo da República. O Governo da República está a aproveitar a crise e, a pretexto da crise, está a introduzir a sua agenda ideológica, pura e dura. Tem lançado um conjunto de políticas que agridem claramente a Constituição da República Portuguesa, como todos nós temos verificado, políticas impiedosas que estão a atingir as famílias, os portugueses. Mas, em relação à Madeira, as coisas não estão nada bem. Ainda estão muito pior, porque os madeirenses e porto-santenses estão a sofrer os efeitos das políticas deste governo que, como todos nós sabemos, através dos documentos ou das propostas que apresentou e foram aprovadas na Assembleia da República, algumas ainda estão em curso, os orçamentos de Estado, a Lei de Finanças das Regiões Autónomas, a Lei de Meios e o Programa de Assistência Económica e Financeira para a Região Autónoma da Madeira, são tudo documentos que estão a agredir fortemente a própria autonomia e a atingir de forma impiedosa as famílias, os madeirenses em geral e as empresas. Ora, o Partido Socialista tem feito um conjunto de iniciativas no sentido de alterar estes documentos que estão na Assembleia da República, com propostas concretas, quer no Orçamento de Estado, quer para a Lei de Finanças, quer nas questões da Lei de Meios, quer no Programa de Assistência Económica e Financeira, de maneira a que os madeirenses possam enfrentar com muito mais otimismo estas questões, e por isso o que nós fazemos agora, e é um apelo às pessoas, a todos os cidadãos, à mobilização da população, independentemente da sua cor partidária, que adiram a estas propostas, a estas iniciativas do Partido Socialista, de maneira a podermos conseguir proteger a nossa terra e o nosso povo. Quando seja taxa é que se encontra as soluções sucessórias e reformas, na visão do PS. Bom, eu, antes de mais, gostaria de me referir à posição do CDS. O CDS... Qual deles? Pois, lá está. Nessa matéria dou-lhe razão. Estas questões e estas tiradas provincianas de determinados dirigentes do CDS para demonstrarem que se demarcam de uma política que é da responsabilidade do seu próprio partido, eu também não aprecio. Eu não aprecio muito isso, porque isso revela claramente falta de maturidade política. Mas vamos à questão de fundo. Estamos de acordo. A questão de fundo é a seguinte. O Dr. Paulo Portas deu uma conferência ao país, uma declaração ao país, solenizada, com toda aquela solenidade que colocou nas suas próprias palavras, a dizer que jamais, em situação alguma, ultrapassaria aquela linha vermelha. Bom, agora vemos que a argumentação do CDS, nomeadamente do Sr. Deputado aqui presente, é de que Paulo Portas estava entre a espada e a parede e à pressa, porque amanhã tinha de ser assinado, então teve de assinar. Hoje. Está a decorrer a reunião em Bruxelas, o deputado sabe disso. Se me deixar concluir, vai perceber o que é que eu estou a dizer. Ora, veio agora a argumentação, à pressa, Paulo Portas foi obrigado a assinar e não teve outro caminho. Bom, então para que serviram? Ele salvaguardou a medida, não é vinculativa. Claro, a questão está salvaguardada. Não é vinculativa. Está salvaguardada. Faça o seu raciocínio. O senhor raciocínio estava certo se dissesse, mas ele agora assinou que quer a taxa. Não vá-me dizer qual é o raciocínio que está certo ou incorreto. O senhor apresenta os seus argumentos, eu apresento os meus. O Guilherme Silva falou durante muito tempo e eu ouvi-o com atenção. Ainda bem que me deu atenção. Agora, veio o CDS com a nova argumentação a dizer, aqui Del Rey realmente desculpamos o líder do CDS-PP pela sua incoerência, pela sua própria imaturidade política com a declaração que deu há 8 dias atrás, porque estava obrigado, tinha pouco prazo para apresentar isto no âmbito das negociações com a Troika. Bom, então para que é que serviram 8 dias? Então ele deu a declaração há 8 dias, faz parte do Conselho de Estado, é Ministro de Estado. Porquê que não levou estes 8 dias para resolver? Foi para o domingo para reunir o Conselho de Estado e dizer que estava entre a espada e a parede e não tinha outra solução. Isto é uma argumentação frouxa. Isto é conversa para enganar tolos. E os portugueses não são tolos, os madeirenses não são tolos. Isto é conversa para enganar tolos. Por isso é que todos nós já percebemos que existe uma divergência muito grande dentro da coligação. E essa divergência, naturalmente, que deve-se, acredito, pelo comportamento dos próprios ministros e do líder do CDS-PP, deve-se a puro oportunismo político-partidário.
por oportunismo político partidário. E isso revela, de facto, que há dirigentes políticos, e é por isso que a classe política está tão desacreditada, que assumem responsabilidades de governação ao mais alto nível da governação do país, como é o caso do CDS-PP, mas depois, na hora da verdade, quando toca nas situações mais difíceis, toca saltar, toca realmente arranjar um conjunto de outsiders para o franco-atiradores para dizer que não concordam com esta política e, desta forma, tentarem fazer de conta que não concordam naquela lógica de que o CDS é o polícia bom e o PSD é que é o polícia mau. Paulo Portas é o polícia bom, o primeiro-ministro Passos Coelho é o polícia mau. Mas isso é tudo uma farsa por parte do CDS-PP e acho que é preciso que a população comece a compreender, de facto, este tipo de comportamentos que não dignifica a classe política nem a intervenção dos políticos em Portugal. Agora, em relação à questão concreta, é evidente que esta é uma matéria que é colocada, talvez com argumentação para equilibrar o discurso político dentro da própria coligação, entre aquilo que foi apresentado pelo seu primeiro-ministro Passos Coelho e aquilo que foi dito por Paulo Portas. Então dizem que a medida consta na carta de intenções para levar para a mesa das negociações da Troika, mas é a fingir. Ou seja, está a fazer de conta. Porque nós vamos inventar outra coisa. Isso está aí, mas é a fingir. Ora, alguém acredita nisto? Bom, eu não quero, nem os portugueses acreditam, nem a própria Troika vai acreditar. Então vamos colocar ali uma medida e dizer, sim senhor, e assumiram publicamente, esta medida está aqui para cortar as relações e as reformas vai libertar atrás. Mas ela está aqui só a fingir. E estamos aqui a dizer aos senhores da Troika, olha, pomos esta medida que é para o corte das pensões e das reformas, mas não é para aplicar porque ela está aqui a fingir. Ora, os senhores da Troika e da Troika são alguns idiotas. Alguém acredita. A outra questão que eu gostaria de deixar aqui, claro, isso é que está a incomodar e os senhores não querem que eu diga nada. Mas vocês já vão ter a palavra para argumentar. E quem está a ouvir lá em casa? Parece que a aplicação da medida é amanhã. O senhor vai aplicar, o senhor vai dizer, mas no seu tempo o senhor diz isso. No seu tempo o senhor diz isso. Mas não pode dizer uma coisa que não corresponde à verdade. Meu caro amigo, o senhor, no seu tempo, destinado pela moderadora, o senhor fala. Deixa-me falar. Desculpe lá, não é honesto da sua parte. Não é honesto dizer uma coisa que não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade o que eu estou a dizer, estou a pôr os meus argumentos. O senhor contraria como quiser. Não tem o direito de me tirar a palavra. Não tem o direito de me quebrar o meu raciocínio. Desculpe lá, mas não a sério. Bom, agora, aqui há uma outra questão que também temos de colocar em torno da figura de Paulo Portas. Paulo Portas foi o responsável, e assumiu essa responsabilidade já há algum tempo, pelo guião para a reforma do Estado, para introduzir os tais cortes na reforma do Estado, a dita reforma do Estado. Até hoje Paulo Portas não apresentou nada. Não sei quais são as dificuldades que tem, se são dificuldades de coligação, se é dificuldade ou incapacidade de realmente promover essa reforma, mas o que é facto é que Paulo Portas é de facto uma figura central no governo, com grandes responsabilidades nesta matéria e que entrou no total descrédito com este último posicionamento, com a declaração que deu na semana passada, durante uma semana, e aquilo que fez ontem, ou no domingo passado, no Conselho de Estado, ao fazer marcha atrás em toda a linha, relativamente àquilo que disse com pompa e circunstância a todos os portugueses, em que todo o país ouviu o que Paulo Portas disse. E por isso acho que é lamentável que políticos estejam com tanta responsabilidade e com políticas que estão a fazer sofrer o povo português como está como se está a sentir, e tenham comportamentos oportunistas da Troika. Comportamentos oportunistas, para não falar dos comportamentos provincianos do líder do CDS Madeira, que também tem estas tiradas só para se demarcar, mas é tudo farsa, como todos os anos. Vamos, a sua opinião sobre esta questão da reforma do Estado, percebermos qual é a estratégia, como é que isto vai funcionar? Sabemos para já que há esta mobilidade das rescisões na função pública, e de que forma é que teme que isto possa vir a refletir-se na Madeira? Bom, em relação à função pública, e muito rapidamente, já para responder à sua questão, esta é uma forma que o Governo encontrou para despedir contornando, pelo menos tentando contornar. O que está aqui em causa são despedimentos. Pura e simplesmente despedimentos, porque o que eles sempre manifestaram foi a vontade de despedimento da função pública, apesar de terem contrariado no conjunto de declarações. O Guterres admitiu mais 150 mil funcionários. Mas agora o que acontece é que este governo inventa este expediente de pôr as pessoas na mobilidade, os funcionários públicos em mobilidade, e a partir daí, ao fim de 18 meses, vão embora pura e simplesmente.
Ora, isto é uma forma de despedimento sem justa causa que a Constituição obriga, mas tal como o deputado Guilherme Silva disse agora, a Constituição da República não é para ser respeitada, porque aqui Não disse nada disso. Bom, sim, Diz nada disso. Isto tem 30 anos e não é tabu. Bom, para mim não é. Mas tem de ser E acho revisto. que O senhor é um homem do direito. O Estado de Direito Democrático tem de saber honrar as suas próprias leis. E a Constituição da República tem de ser honrada, porque senão mina a confiança do Estado entre o cidadão. Antes de mais. Pode alterar a Constituição, mas ela existe e nós temos de respeitar a Constituição. E os despedimentos só podem acontecer por justa causa. E com este truque, o que está a acontecer é precisamente a porta aberta para o despedimento de 50 a 60 mil funcionários públicos. É isto que vai acontecer, não tínhamos dúvida nenhuma, nem vale a pena estar aqui a fingir e a disfarçar. Como é que isso pode fazer sentir aqui? Agora, o que mais me Constituição não deixa, como é que vai é evidente. É evidente. Muito faz negociações. Agora, o que me custa verificar é que esta política, mais uma vez com a sua marca ideológica, vai no sentido de castigar o povo que trabalha, ou seja, castigar o trabalho. Tem sido a política sistemática deste governo. Carregar nos impostos, aumentar horários de trabalho, tirar espaços de lazer e algumas condições, espaços de lazer e de descanso também dos próprios trabalhadores que precisam para a qualidade dos serviços que prestam. Ou seja, aumentar as contribuições para a Caixa Geral de Depósitos. Agora vem também sobre aqueles que trabalharam e descontaram também introduzir cortes nas próprias pensões e reformas. Mais cortes, para além daqueles que já foram implementados. E está com uma política agora de despedimentos também dos funcionários públicos. Para não falarmos também das questões que se prendem com a destruição de postos de trabalho. Ou seja, políticas, todas elas, que estão a agredir o fator mais importante para o crescimento económico, que é o trabalho. Ou seja, quando nós temos políticas desta natureza, que agridem de facto o fator trabalho, nós não podemos ter nem trabalhadores motivados para produzirem mais e melhor, nem podemos ter o país a crescer, antes pelo contrário. Nós só estamos a desmotivar aqueles que trabalham, aqueles que produzem, com esta carga, porque todas estas reformas incidem essencialmente sobre o próprio trabalho e nós temos de inventar aqui, criar uma estratégia, um modelo alternativo, de maneira a que o trabalho seja premiado e desta forma aumentar a produção, aumentar a riqueza do país e aumentar o crescimento. E outra questão tem a ver com a criação de postos de trabalho. Não nos esqueçamos que no consulado do governo de Paulo Portas e de Passos Coelho, nós já perdemos 463 mil postos de trabalho. Ora, isto é muito. E isto depois tem repercussões na própria despesa, porque depois isto tem efeitos na despesa, com o aumento de mais 500 milhões de euros para subsídios de desemprego, mesmo com os cortes que já introduziram, e a diminuição das receitas, das contribuições dos trabalhadores, porque perderam o trabalho, na ordem dos 700 milhões de euros. Ora, se fizerem estas contas, são das perdas. Eu sei que isto incomoda. Não incomoda? Eu sei que incomoda, mas vão ter de ouvir. Nós assinamos um memorando. Está a doer, mas tenha paciência. Quem negociou o memorando fui eu só. Falou bastante tempo e voltará a falar e vai contraditar os meus argumentos. Mas esta ideia de passar uma esponja... Contradita os meus argumentos. Ora, só nisto, devido a estas políticas erradas de destruição de postos de trabalho, nós perdemos também, por via da despesa do Estado, 1.300 milhões de euros de contribuições dos trabalhadores e para pagar subsídios de emprego. Ora, se houvesse uma política inteligente, de acordo com aquilo que o Partido Socialista, com o António José Seguro, que alertou em tempos que devíamos ter uma agenda para o crescimento e não esta obsessão errada com os resultados que já deu do equilíbrio orçamental, e já vou a ela, se tivesse sentido, nós não teríamos destruído tantos postos de trabalho e teríamos nos cofres da Segurança Social mais 1.300 milhões de euros. Ora, provavelmente nós estaríamos aqui a precisar de cortar nas pensões dos reformados e dos pensionistas, naturalmente, como estão a anunciar, para arrecadar só 700 milhões de euros. Portanto, nós estamos a desperdiçar recursos, o nosso ativo, o ativo de Portugal, carregando sempre no fator trabalho. E quando o Governo diz que desprezou a componente do crescimento económico, a componente do incentivo à própria dinamização de postos de trabalho, a pretexto de criar a consolidação das contas públicas, o equilíbrio das contas públicas. Portugal, em Bruxelas já não falam isso, os socialistas já não dizem isso. Ora, andamos todos cegos e não vemos os números, ou andamos a tentar ainda enganar ou tapar o sol com a peneira, quando todos os portugueses já perceberam.